devagar, porque já tive pressa. Levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Ando devagar, porque já tive pressa. Levo este sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Que alegria poder chegar mais uma vez na sua casa com mais um programa inédito, Coisas da Vida. Sempre juntos, meditando sobre a vida, fazendo acontecer sempre coisas da vida na nossa história. Eu quero agradecer imensamente o seu carinho, você que está aqui gastando algumas horas aí desse seu dia para poder escutar essa mensagem que é feita com todo carinho para chegar ao seu coração e trazer, quem sabe, ajudar você a encontrar as respostas que você tem procurado, as respostas que você tanto busca. Que esse programa seja uma resposta para você, para aquilo que você tem perguntado na tua vida. E como nós sempre gostamos de sugerir, não é? O tema do programa de hoje é Tudo Depende do Olhar. Esse é o nosso tema. Tudo depende do olhar. É interessante como algumas vezes dá uns 5 minutos em nós e a gente quer fugir. A gente quer dar um chute, né? Como diz o povo brasileiro, chutar o pau da barraca, desistir de tudo. Quem já não pensou alguma vez na vida em desistir, em fugir? E é preciso se lembrar sempre, quando nos dá vontade de fugir, quem sabe, de casa, de fugir do casamento, de fugir do trabalho, porque as dificuldades vieram, nós devemos sempre procurar fazer uma reflexão sobre o fato de que a fuga é sempre sinal de covardia. Sim, somente os covardes fogem. A fuga jamais é e jamais será uma solução para os nossos problemas. Porque o nosso grande problema é que a gente pensa assim: se eu estou vivendo um problema, uma dificuldade, eu mudando de lugar as coisas mudam, vamos mudar de bairro. Tem gente que até pensa que mudando de parceiro no casamento vai resolver. Não é verdade, isso é um ledo engano. Porque quando nós mudamos, se nós não resolvemos nosso problema e nós não encaramos nosso problema de frente, quando nós mudamos, nós levamos o nosso problema junto com a gente. Essa é a grande verdade, né? Não adianta você passar as férias no Havaí, em Cancún, nas Bahamas, né? Se você não resolver o problema antes de você sair da sua casa, porque o problema também sabe pegar avião.
Problema sabe andar de trem, problema sabe andar de Ferrari, viu? Não adianta você entrar no seu Camaro amarelo e querer fugir do problema, que você leva o problema para onde você vai quando você não aprende, sobretudo diante de Deus, parando e meditando, a administrar os seus próprios conflitos. É muito importante a gente sempre lembrar, quando a gente tem vontade de falar, pare o mundo que eu quero descer, nos lembrarmos sempre de que a gente leva o problema para onde a gente vai. E aí você fala, mas para, então como é que eu faço para resolver os meus problemas? Primeira coisa, encarando-os de frente, sabe? Tem uma vez, eu me lembro, um senhor velhinho veio pregar pra gente, e ele falou assim, apliquem na vida de vocês a lei do salame. Eu falei, a lei do salame? E ele pregou isso para grandes magnatas aí das indústrias, das comunicações, né? E todo mundo ficou olhando, e era uma pregação para padres, os padres ficaram, né? E esse senhorzinho falou assim, olha, por mais que você goste de salame, quando você vê o salame inteiro, ele fica ali na geladeira. Pode ser que você dê uma cortada, que você experimente um pedaço, mas o salame inteiro ele não é muito atraente, nem muito apetecível. Agora, fatia o salame, chama os amigos antes do almoço, a barriguinha já tá roncando, coloca um azeitinho, quem sabe um orégano. Olha, o salame não dura nada sobre a bandeja, porque ele foi fatiado. E esse senhor idoso falava assim pra nós, a nossa vida é a mesma coisa. Se você olhar para tudo que você tem que fazer, para a pilha de coisas que você tem que fazer, para a pilha de resoluções que você tem que tomar, dá vontade de desanimar, é um salame inteiro na geladeira e ainda com aquele araminho de ferro que é ruim de romper com a faca. Agora, quando você começa a administrar uma coisa por vez, por exemplo, se você que trabalha numa empresa, num gabinete, aí, numa fábrica, você chega, tem aquela pilha de coisas para resolver, você fala, hoje eu vou resolver isso até às 5 da tarde, que é a hora que eu trabalho, ou 6 horas, não sei qual é o seu trabalho, o seu horário. E quando você percebe que ficou metade da pilha, você fala, agora eu não vou levar essa pilha comigo. Eu vou embora pra casa, vou relaxar, vou ser pai, vou ser esposo, vou ser o marido que a minha mulher quer, e vou ser também o filho que a minha mãe deseja. Eu vou dar atenção pra eles agora. A pilha, amanhã, eu retomo. Aí sim nós vamos nos tornando pessoas saudáveis que perceberam que abraçar o mundo e querer pegar os pepinos e salames da vida e descascá-los de uma vez só, nunca resolve. Comece a fatiar os seus problemas e coloca numa bandeja um pouquinho de azeite e orégano, que fica um pouquinho mais fácil resolver as querelas, as angústias e os problemas que você traz na sua vida. Então a lei do salame vale pra mim, vale pra você, né? E eu sempre vejo quando começa segunda, terça-feira, eu falo, meu Deus, eu não vou dar conta dessa agenda. Se você olhar tudo aquilo que você tem pra fazer, repito, as decisões que você tem pra tomar, com certeza você corre um sério risco de desanimar, né? Por isso que eu escolhi essa música de hoje pra abrir o programa, Tocando em Frente. Compreender a marcha. A vida só funciona para quem compreende a marcha, né? Acho interessante quando o poeta chega nessa parte, né? Compreender a marcha, ir tocando em frente. Compreender a marcha da vida significa desembrulhar um problema por vez. Não querer resolver todos. Afinal de contas, até a Bíblia diz que Deus fez o mundo em 7 dias e não em um dia só. Então fica com calma, não fuja. Fugir não é a solução. Coloque metas. E olha, se você aceita essa sugestão, eu acho que esse programa já é uma companhia pra você. Se tiver muita coisa pra resolver, sabe o que você faz? Pega aqueles bloquinhos assim, geralmente são amarelos e são colantes, cola assim prioridades. Primeiro eu vou fazer tal coisa, vou acordar tal hora, essa semana eu vou resolver isso, hoje eu vou resolver isso. Amanhã não me interesso. É aí que a gente começa a compreender a beleza da vida, que apesar dos obstáculos e montanhas que de vez em quando aparecem, ela não perde a sua beleza não é tirada, a sua beleza não é roubada. E eu sempre gosto de lembrar que depois que a gente aprende a aplicar a lei do salame, a gente também tem que acabar com a síndrome do urubu. Você já ouviu falar do urubu e do garimpeiro? Vou contar pra vocês. Toda vez que eu faço esse programa eu conto um caos e vocês gostam e depois vocês reproduzem por aí, não é verdade? Mas diz que certa feita, um garimpeiro, como nós sabemos, o garimpeiro tem que lidar com terra, com sujeira, para poder tirar da sujeira e daquilo que não está dando certo, para poder encontrar ouro e joia de grande valor, né? Então, certa feita, o carpinteiro encontrou um filhote de urubu. E o filhote de urubu é muito bonitinho quando é pequenininho, é uma gracinha. Ele pegou para criar o urubu, que percebeu que não tinha mamãe urubu, né? Pegou para criar e os dois se tornaram grandes e inseparáveis amigos. Todas as vezes que um ia para um lugar, o outro ia e o urubu andava no ombro dele, era aquela coisa, né? Era uma amizade bonita. Mas o garimpeiro percebeu que, embora tivesse criado o urubu, lá na raiz do urubu, vamos dizer assim, na genética, no gene do urubu, a tendência do urubu era encontrar sempre carniça.
Uma vez os dois estavam andando por uma fazenda, né? Onde o garimpeiro queria encontrar ali algum ouro, quem sabe alguma joia, né? Ele achou que ali tinha esperança. E de longe ele avistou uma boiada branca. Ele falou, olha, falou pro amigo dele, aqui parece uma plantação de algodão, aqueles gados neulores brancos, que coisa mais linda do mundo. O urubu, num voo rasante, encontrou no meio da branquidão daquele gado uma carniça pequena. Pegou a carniça e se alimentou fartamente, com sede ao pote. E o garimpeiro falou, não é possível, eu vi a beleza que tinha ali, você conseguiu achar uma carniça. E nessa fábula famosa, o urubu teria respondido, eu fui programado para encontrar onde vocês veem beleza, eu vejo a putrefação, eu vejo a miséria, eu vejo o fracasso, eu fui feito para isso. Aí, passado mais um tempo, tava lá o coitadinho do garimpeiro com seu chapéu, com a perna atolada de lama, o urubu chegou perto e falou para ele, o que você vai fazendo no meio desse lixo, todo sujo? Ele tirou do bolso uma pepita de ouro, uma pedra de ouro e falou assim, olha só o que eu achei no meio desse lixo. Você me ensinou que você foi programado para encontrar, no meio da beleza, no meio do mundo, você encontra aquilo que não deu certo. Eu consigo encontrar no meio da lama, no meio da sujeira, ouro. Você precisa aprender a olhar para a vida com esse olhar. Porque todos nós podemos encontrar carniça ou podemos encontrar pérola. Depende de como você está olhando. Como é que você tem olhado a sua vida? Só aquilo que não dá certo? Reclama da esposa, mas tem uma esposa. Reclama do filho que é rebelde, talvez até entrou no mundo das drogas, mas tem um filho, dá tempo de recuperá-lo ainda. Como são bonitas e fantásticas, minha gente. Aquelas pessoas que são tão poucas, infelizmente, mas que têm a capacidade de olhar em outras pessoas más, quiçá até num bandido que cometeu um crime terrível, e encontrar nele o ouro que está escondido por detrás daquela putrefação que são os crimes e os erros que ele cometeu. Eu não tenho dúvida de que nos orfanatos da vida, onde há crianças esquecidas, ali existem doutores. Doutores em potência, grandes médicos, grandes homens de bem, grandes palestrantes estão ali. Mas há muitas pessoas que veem ali apenas crianças abandonadas. O que não é verdade. Em potência são homens fantásticos e mulheres fantásticas. Quem sabe ali, naquele orfanato, não se encontra aquele que vai descobrir a cura do câncer, a cura da AIDS, que por isso precisa ser amado e garimpado. Deus deseja que na nossa vida com as pessoas, nós sejamos garimpeiros. Que garimpam das pessoas, que extraem das pessoas aquilo que de belo elas têm. Ninguém é tão mal, minha gente, que é somente um monstro. Por mais que tenha cometido uma atrocidade, um crime terrível, lá dentro, existe uma joia, uma pérola de grande valor. E eu acho interessante porque, mesmo que você não seja cristão, você deve admitir que Jesus Cristo era um exímio garimpador. Chegou num Pedro rústico que malemar sabia ler, um homem impossível, transformou ele num líder. O primeiro Papa, um grande líder, né? Chegou numa Maria Madalena com uma baixa autoestima, com uma baixa autoestima, com a autoestima lá embaixo. Fez dela uma apóstola. João, que era intempestivo, foi chamado por Jesus de Boanerges, que significa filho do trovão, que tinha um temperamento complicado, vai chegar no final da vida chamando todo mundo de filhinho e dizendo que Deus é amor. Olha a transformação que Jesus fazia nas pessoas. O bom ladrão, todo mundo enxergava no famoso bom ladrão, né? As pessoas brincam, será que existe um bom ladrão, né? Mas no bom ladrão no alto da cruz, Jesus olhou e foi capaz de pescar o ouro que estava por detrás da lama daqueles erros. Talvez eram assassinatos, roubos, nós não sabemos que aquele bom ladrão cometeu. Mas naquele momento, Cristo foi capaz de tirar dele grandes coisas. Quando todo mundo só enxergava a lama do erro, a lama da putrefação. Você precisa olhar para aquelas pessoas que realmente talvez pareçam até más, mas perceber que lá no fundo, todo homem é bom. E mesmo você que me assiste ou me ouve agora, não sei por qual veículo você está tendo acesso a esse programa, seja pela televisão, seja pela rádio, seja pela internet, mesmo você que não se dá valor, aí dentro desse peito, dentro dessa alma tem ouro. Lá por debaixo dessa lama, por debaixo desse pó, quem sabe por debaixo dos erros que você cometeu, talvez até no fracasso de pai que você foi, que perdeu o carinho do seu filho, perdeu o amor do seu filho, ainda tem um pai fantástico para nascer e para aparecer. Mas você precisa se dar essa chance, se dar essa oportunidade e parar de olhar a própria vida e você mesmo com o urubu. O urubu foi programado para encontrar carniça. Nós fomos programados para encontrarmos beleza por onde quer que nós passemos. E a beleza é uma questão de foco, é uma questão de olhar. Tudo depende de como você olha. E se há uma outra coisa interessante, você já deve ter reparado, quem já não olhou para um céu azul e viu aqueles pássaros negros voando?
Você já reparou que o urubu é preguiçoso? O urubu não bate asa. O urubu aproveita aquela pressão, digamos assim, né? O ar quente com o ar frio, ele fica planando, porque ele não quer fazer esforço nenhum. Quem não faz esforço só encontra carniça na vida. Eu sempre gosto de dizer que a felicidade, gente, mora lá no alto da montanha, viu? Não é no sopé, não é na barra. E se você quiser alcançar a felicidade, você precisa ser um grande alpinista. Senão você não alcança. Tudo aquilo que você quer alcançar na sua vida, vai à luta. Não fique planando, porque quem plana na faculdade e vive nos barzinhos da vida ao invés de estudar, vai ser aquele médico com o qual ninguém vai querer se consultar. Eu não tenho coragem de enfrentar uma causa minha jurídica a um advogado que durante o curso de direito passou no bar. Eu não vou dar a minha causa para um cara desse, porque eu sei que ele não saberá sair daquela situação, porque ele ficou planando enquanto tinha gente que batia as asas. Então nunca se esqueça disso, olha, enquanto você tá paradão aí, trancou sua matrícula, não quer mais saber de voltar a fazer faculdade, enquanto você tá planando, curtindo de boa essa vibe, essa pegada, sussa na montanha-russa, suave na nave, como disse todo mundo, tem gente batendo asa e ultrapassando as nuvens. E você está perdendo. Bata as asas, cansa, mas vale a pena pelo prazer que voar nos dá. Outra coisa interessante, todo mundo deve ter olhado o urubu voando. E eu gosto de trazer a natureza aqui, que a natureza nos ajuda a pensar sobre a vida, né? O urubu tá sempre voando em círculo, já reparou? Eles voam em banda e em círculo, porque eles estão olhando de longe a carniça. Mas veja, quem voa em círculo não sai do lugar. Não sai do lugar. Enquanto que as águias, o condor, o falcão, eles vão como projéteis velocíssimos. O que o projétil faz, gente? O projétil vai sempre em linha reta, é certeiro, é a pessoa que tem foco. Me desculpe a sinceridade, mas tem gente que não para com homem nenhum. Fica assim a vida inteira, não consegue fazer família, não consegue formar uma construção de um lar. É gente que conseguiu comprar uma casa, mas nunca vai ter um lar. Porque olha, você pode encontrar placa assim, vende-se esta casa, mas você nunca vai encontrar, vende-se esse lar. Porque enquanto casa se compra, lar se conquista. Lar você conquista. Não voando em círculo, mas como projétil, tendo meta. Então, assim como tem gente que não para em emprego nenhum, tem gente que nunca descobre a vocação, tem gente que não para em faculdade nenhuma, tem gente que não para com homem nenhum, com mulher nenhuma. Por quê? Porque fica voando em círculo o tempo todo. Não tem meta, não tem ideal. E é o tipo de pessoa que nunca descobriu a vocação. E olha, é o tipo de pessoa que tem um emprego, mas nunca tem um trabalho. Porque é diferente emprego de trabalho. Sabia? Emprego é aquela coisa temporária que você tem para você conseguir o seu trabalho, que te realiza vocacionalmente. O trabalho cansa, mas te realiza. Enquanto que o emprego é um bico. Talvez você que está me assistindo agora quer ter um trabalho, porque até hoje você só teve um emprego. Até hoje você só teve, como diz o sorocabano, né? Um serviço. Eu arrumei um serviço. Parabéns que você arrumou um serviço. Mas será que você já arrumou um trabalho? Que é aquilo que te realiza, que é a vocação que Deus te deu? E eu não estou te condenando, estou dizendo, dá tempo. Só quando você parar com essa síndrome de sempre andar em círculo e ficar empatando a tua vida. Aprenda a voar como projéteis retos. São as pessoas determinadas que estabelecem uma meta, que sabem que a felicidade está lá no alto da montanha e não ficam aqui embaixo, mas descobrem que escalar a montanha já faz parte da felicidade diária que a gente consegue simplesmente pelo fato de não ter desistido e já estar escalando. Mas tem mais uma coisa que o urubu nos ensina. Olha quanta coisa que o urubu é filósofo, hein? É o filósofo. PhD, letrado. Outra coisa que o urubu nos ensina. O urubu só fica com aquilo que ninguém mais quer. Né? Ah, ninguém quer mais? O leão já comeu? A onça já comeu? O gato já comeu? Ok, a águia já pegou? Tá bom, agora que tá podre, é meu. Lamento. Tem muita gente que a vida inteira só ficou com aquilo que ninguém quer. Sabe aquele homem cafajeste que ninguém queria casar, que ninguém queria namorar? O fulano pegou. Entendeu? Quando devia ter se casado com o grande homem da tua vida, com a grande mulher da tua vida, não com aquela que todo mundo queria, mas ninguém ficou. Tá entendendo? Sabe aquele cargo que ninguém queria, mas porque não tinha opção? Porque você não correu atrás do prejuízo? Porque você ficou planando, você não conseguiu? Deus não quer que você se contente com migalhas. Olha, Deus quer pra você o prato principal. As migalhas ficam pros cachorrinhos, diz a Bíblia. Mas o prato principal é pra você.
Quem foi que disse que Deus te fez para se contentar com migalhas? Para se contentar com aquilo que sobra? Não, você é importante sim. E eu não estou aqui apenas fazendo um programa de autoajuda. Eu estou convencendo você, te ajudando a se convencer do quanto você é importante para a história, porque não existe nenhuma pessoa no mundo igual a você. Ninguém tem a mesma íris que você, ninguém tem a mesma impressão digital que você, ninguém. O mesmo DNA que você, por mais que existam 7 bilhões de pessoas no mundo. Então você é único, irrepetível, exclusivo, especial, mas tome posse disso, porque às vezes você não acreditou ainda. Talvez porque outros te humilham, né? Para de se contentar com aquilo que ninguém quer. Deus quer para você o melhor. E eu falo, se Deus quer para mim o melhor, eu não tenho o direito de escolher aquilo que é meia boca. Talvez você esteja sabotando a própria vida. Talvez você esteja sabotando a si mesmo. Não é? Como é triste, dizia um tempo atrás no programa, o padre Fábio de Mello falava isso, é verdade, né? Como é triste quando num jogo você percebe que o jogador, ao invés de jogar, está sabotando o time. E no fundo não é o time que ele está sabotando a si. Na vida você não pode sabotar a si mesmo. E quando é que você se sabota? Quando você está com uma autoestima tão baixa, tão na lama, né? Uma autoestima tão na putrefação, que você se contenta com qualquer coisa. E eu repito, porque se você ainda não gravou, Deus não te fez para querer qualquer coisa. Deus te fez para conseguir o melhor. Então vai à luta, porque o céu inteiro está conspirando a seu favor. Só existe uma pessoa que pode atrapalhar seus sonhos. Você mesmo. Não é nem o diabo, nem seu inimigo. Aliás, o inimigo nos ajuda, porque nos criticando, ele nos ajuda a corrigir aquilo que de errado nós temos. Então é bom. O inimigo nos ajuda, viu? Agora, o único grande inimigo que você tem é você mesmo, que não acredita nos potenciais que Deus te deu. Então, se o urubu só fica com aquilo que ninguém quer, eu vou querer aquilo que Deus quer pra mim. E o que é que Deus quer pra mim? O melhor. Agora, tem síndrome do urubu também, aquele que é assim. Você elogia uma pessoa e ela encontra um defeito. Já viu aquele tipo de pessoa que fala assim: olha, aquele fulano ali é tão bom, ele é um ótimo comunicador. Você fala, ele é bom, mas tem isso. Tem gente que é assim, né? Tem gente que não consegue elogiar o outro porque não foi feita, não entendeu, aliás, que não entendeu que foi criada para encontrar beleza, não putrefação. Quantas e quantas pessoas não aguentam que você elogie o outro, né, na frente dela? Ele faz isso, mas você não sabe isso e isso de errado que ele faz. Isso é síndrome de urubu. A próxima vez que alguém for contar um elogio de uma pessoa para você, mesmo que você tenha uma certa dificuldade, uma certa querela com ela, aumenta. Mas não aumenta mentindo, encontre outros. Seja capaz de usar lentes. Eu estou chegando até vocês hoje pelas lentes da câmera. As lentes são tudo, e pelas lentes dos meus óculos. As lentes são meios através dos quais nós podemos enxergar a realidade melhor ou não. Vocês me veem graças à lente, e eu vejo vocês graças à lente. Mas a grande pergunta que eu faço hoje: que lente você está usando? Existem 2 lentes que o homem pode usar, gente. A lente do pessimismo. Nada vai dar certo nesse mundo, não tem mais jeito. Você viu quanta violência? Ou a lente do otimismo. Esses dias eu coloquei no meu Instagram, que é @padrewagner, depois quem quiser pode ver. No Instagram fica legal, tem umas mensagens legaisinhas lá. Mas eu coloquei no Instagram, que eu tava meditando e falei, nossa, mas isso é uma grande verdade, né? Que alguém perguntou assim pra mim, padre, o que adianta ser otimista? Você fica otimista, torce, dá tudo errado? É uma boa pergunta. É uma pergunta até do demônio, que ele é espertinho pra fazer pergunta inteligente. Mas eu te digo uma coisa. Ser otimista é melhor que ser pessimista, sabe por quê? Porque pelo menos o otimista não sofre por antecipação. O pessimista sofre. Entendeu? O pessimista já conta que tudo vai dar errado. Então ele já sofre já antes de tentar. O otimista, mesmo que tudo não tenha saído coitadinho como ele queria, a cura que ele queria não veio, quem sabe talvez o emprego que ele torceu que ia dar super certo e fez corrente de oração, de repente o emprego não veio, mas pelo menos, o otimista nunca sofrerá por antecipação. Porque como dizia nossa avó, quem morre de véspera é peru, né? E aí, eu gostaria de concluir o meu programa de hoje, gente, que eu acho que esse fato que aconteceu aqui no Brasil, e é um fato real, que eu quero que você passe pra frente, vai ajudar a fechar o tema do programa de hoje, que é tudo depende do olhar, né? Então, eu quero que você guarde isso. Diz que uma empresa, não vou falar o nome, mas uma empresa de calçados aqui no Brasil, ela mandou 2 funcionários para lá, a região do Oriente, lá da Ásia, né? E mandou 2 funcionários para a Índia. Uma empresa, uma indústria fortíssima, uma empresa de calçados.
E pediu que depois de 20, 30 dias mandassem um relatório, que eles fossem estudar o mercado para ver se valia a pena, né? Fazer uma sede lá e até exportar os sapatos, os tênis para lá. Bem, foi engraçado, porque passados 20, 30 dias, você vê como que às vezes dentro da nossa empresa a gente tem, dentro da mesma empresa, N tipos de funcionários, de divisões e de lentes que estão sendo utilizadas. Às vezes numa empresa nem todos estão usando a mesma lente, né? Então chegou um fax, né? Chegou um fax lá para o coordenador, lá o diretor, do primeiro funcionário. O funcionário falou assim: atenção, cortem, suspendam, aconselho que sejam suspensas toda a produção de calçados. Aqui ninguém usa sapatos. Ok. O coordenador recebeu, então lá não tem mercado. Lá ninguém usa sapato. Tá bom. Gente, não deu 5 minutos, chegou o segundo fax. O outro carinha, né? Em outra região da Índia, mesma coisa. Atenção, peço que tripliquem a produção de calçados. Aqui na Índia, nesse lugar, ninguém usa sapatos. Ainda. Ainda. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Enquanto tantos veem seus sonhos naufragar, enquanto tantos acham que o seu negócio não vai pra frente, o seu sonho não vai decolar, o seu emprego não vai vir, sua faculdade você não vai terminar, você não vai conseguir terminar o seu mestrado, você não vai conseguir fazer seu namoro se transformar em casamento, pois eu te digo que sim, depende muito de como você olha. E olha, gente, quando alguém perguntar assim pra você, tem algumas pessoas que tiram sarro dos nossos sonhos. E aí, conseguiu fazer aquilo que você queria? Você responde, não, ainda. Ainda. Porque é certo o que você quer. Por isso que essa música Tocando em Frente, ela é fantástica, repito, porque mesmo com as adversidades da vida, o segredo é compreender a marcha e ir tocando em frente. Vamos cantar o refrão para terminar? Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder sorrir. É preciso paz para poder florir. É preciso a chuva para florir. Muito obrigado pela sua participação nesse programa. Eu espero que o programa cujo tema foi Tudo Depende do Olhar possa ter ajudado você a mudar de olhar, a mudar o foco e para de voar em círculo. Voe como um projétil, em linha reta, com meta e com foco. É certo que você vai alcançar, porque afinal de contas, o que Deus pensa para você? Tudo que há de melhor. Não se contente com restos, nem com migalhas, porque não é para isso que você está nesse planeta. Valeu, gente. Até o próximo programa, se Deus quiser.